quantos somos, como e onde vivemos. Os pesquisadores do IBGE estão nas ruas, batendo de porta em porta para coletar essas informações. O que é o censo, para que ele serve e como ele pode impactar na vida dos brasileiros são os temas da nossa entrevista de hoje com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Boa noite, presidente. Boa noite. Presidente, vamos começar então explicando para a população qual é o principal objetivo do censo, para que ele serve? O principal mesmo que vem desde a antiguidade, o objetivo do censo, é contar as pessoas por sexo e idade, né? Eu sou professor de demografia e isso é a base de demografia, que é a ciência que estuda a população. Agora, depois disso, a gente mede alguns atributos da população, como escolaridade, as condições dos domicílios e trabalho, renda, uma série de outras características. Mas o principal objetivo do censo é o Brasil ter uma medida da sua população, para vários objetivos que eu posso elaborar depois. Agora, presidente, quanto tempo dura a entrevista do recenseador e que tipo de informações ele coleta? Obrigado pela pergunta, é muito boa, porque a gente tem 2 questionários, né? O recenseador chega com a maquininha, que a gente chama de DMC, é um dispositivo móvel de coleta, e normalmente em cada 10 entrevistas, 9 serão do questionário básico, que é um questionário que dura 5 minutos. Não mais que isso. É rapidinho, não dá nem tempo para tomar o cafezinho quando estiver na casa. E um questionário desses 10, cerca de 10 a 11% dos questionários, é um questionário mais longo, onde a gente pergunta em mais detalhe condições de trabalho, condições de renda da família. Aí é uma amostra, né? Então por isso que é 1 em 10, e esse dura em torno de 15 a 16 minutos. Por exemplo, a pergunta do autismo, muita gente fala, teve a lei do autismo, e eu fui entrevistado no IBGE, ninguém perguntou, por causa disso, porque o censo ele tem 2 partes, ele tem o questionário básico, que tem que ser rapidinho, porque são 215 milhões de habitantes, ou 210, enfim, nós vamos ver quantos são, mas em torno de 80 milhões de domicílios, e a gente não pode gastar 16 minutos com todos. Então a pergunta do autismo está ali no questionário que dura 15 minutos. Mesmo assim, esse questionário de 15 minutos se torna ainda mais importante, né? Porque Muito é uma mais, amostragem. É super importante, porque o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então os nossos estatísticos definiram essa amostragem. Então com esse questionário longo, a gente é capaz de traçar um perfil muito detalhado de todos os municípios brasileiros, os 5.570 municípios brasileiros. E, presidente, essas informações coletadas pelo IBGE, para onde é que elas vão? Elas ficam armazenadas em um banco de dados, são individualizadas? Alguém no futuro pode acessar para saber, por exemplo, informação sobre uma pessoa que mora em algum lugar? Como é que funciona depois o trabalho com esses dados? Uma boa e excelente pergunta, porque assim, o IBGE tem uma espécie de constituição, além da Constituição brasileira, que são os princípios fundamentais da estatística. Esses princípios são acordados pela ONU. A ONU tem uma divisão nas Nações Unidas, na ONU, para cuidar de estatísticas. E todos os países são obrigados a aderir aos princípios fundamentais. Isso é como se fosse a nossa Declaração de Direitos Humanos. E a cláusula pétrea desses princípios é o sigilo estatístico. O IBGE não entrega dados de ninguém sob hipótese alguma. O sigilo é garantido. Inclusive, quando as pessoas querem trabalhar, a gente tem uma espécie de sala segura, exatamente para ter certeza que ninguém vai pegar um dado individualizado para nenhuma razão, nem mesmo o próprio governo. Houve um caso, o Supremo votou favorável ao IBGE, se não me engano foi em São Paulo, porque um procurador quis processar o IBGE, queria saber os meninos que não frequentavam a escola. Por mais que a gente tenha simpatia com a causa, a gente não pode violar o princípio básico. Uma coisa é fiscalização
A outra é o uso estatístico dos dados. Nós não abrimos mão disso. Importante a gente falar isso, né, presidente? Da segurança que as pessoas podem ter sobre o uso dos dados dela, seja pelo governo ou por qualquer outra pessoa, né? Exatamente. Isso é a nossa cláusula, Petra, como eu falei, a nossa joia. Porque se a gente trair a sociedade, o informante, nunca mais a gente vai conseguir fazer uma pesquisa. Então, nós somos extremamente rigorosos com relação a isso. Agora, presidente, outro receio é em relação às pessoas que batem a nossa porta para fazer a pesquisa, os recenseadores. Como é que é possível checar se aquela pessoa é mesmo contratada pelo IBGE? Olha, é outra pergunta importantíssima, porque depois podemos até falar, há uma certa resistência e a gente precisa, o censo, ele não é uma amostra, tanto que eu falei da amostra, que são 1 em 10, mas o censo, ele tem que medir todas as residências. Tanto que ele é um censo populacional, mas, sobretudo, ele é um censo domiciliar. A gente tem que ir em todas as casas. Na medida que uma casa não abra a porta para o IBGE, não receba, estou aqui falando com todo mundo, pedindo, receba o IBGE. Ela está prejudicando a ela mesma enquanto beneficiária de políticas públicas, de decisões futuras, etc. Agora, a gente cuida para isso. Como que a gente cuida? Tem um colete, infelizmente hoje eu estou aqui todo escovinha, de terno, gostaria de ter vindo de colete. Tem um colete do IBGE, que tem o 0800, tem a homepage do IBGE. Mas o ponto mais importante é o crachá. Eu mesmo tenho o meu crachá, já fiz uma demonstração e deu certo. Quer dizer, você vem no QR Code do crachá. Primeiro, o crachá pode confrontar com a carteira de identidade, com o RG, qualquer coisa. Mas, além disso, se a pessoa não estiver convencida, achar que isso tem cara de falsificado, vai com o iPhone, o telefone celular, vai no QR Code, que hoje todo mundo sabe o que é isso. Aí, o que acontece? Esse QR Code entra no site do IBGE e você anota o CIAP, que o CIAP é o registro de todo servidor público, o recenseador é um servidor público temporário, então bate o CIAP do recenseador, vai aparecer a carinha do recenseador e todos os dados. Então não tem jeito de ter fraude se a gente tiver desconfiado. O IBGE testou isso, eu mesmo já testei, e como disse, nós somos recenseadores, são os heróis aí, posso falar mais deles mais para frente, mas eles são servidores públicos temporários como eu sou presidente, sou temporário porque eu não sou funcionário da casa, sou um professor universitário, servidor público a vida inteira da UFMG, aposentado. O senhor mencionou aí a resistência, né, que algumas pessoas têm. O senhor, de repente, pode contar para a gente um pouco quais são os relatos que as pessoas, que os recenseadores têm feito sobre essa resistência, mas eu queria que o senhor falasse também se as pessoas podem se recusar a responder o censo, se existe algum tipo de ônus para quem se recusa, como é que funciona isso? Perfeito. Primeiro, falando da resistência. Há uma resistência, às vezes pela desinformação. É muito bom estar aqui, porque a gente tem um alcance nacional, estamos pedindo reforço de publicidade, porque a desinformação eu acho que é a principal razão para a resistência. Particularmente agora que é um período eleitoral, muita gente confunde, às vezes sem ouvir, o recenseador com entrevistadores de pesquisa eleitoral. Nós não temos nada a ver com pesquisa eleitoral. O crachá, o colete e o crachá do IBGE são nacionais e nós somos apartidários. Não, o censo não é do governo nem do IBGE, o censo é da população brasileira. Então, eu gostaria que você, ouvinte, audiência, entenda, o censo é de vocês. Quer dizer, recusar essa resistência por desinformação com relação a isso é triste, é lamentável. Mas temos mecanismos, há um dispositivo legal, todo cidadão brasileiro é obrigado a responder ao IBGE. O IBGE é muito delicado, não é à toa que nós somos queridinhos. A gente não dá essa carteirada de cara.
A gente bate na porta uma vez, bate duas, bate três. Nós respeitamos a cidadania brasileira. A gente pede essa reciprocidade. Mas no frigir dos ossos, se tiver que chamar a polícia, nós chamamos. Há um caso que eu acho que é muito pequeno, mas vou até endereçar e mencionar essas pessoas, que é um caso de preconceito. A gente tem recebido preconceitos raciais, por sexo, políticos. E é um caso pequeno. Esse, sim, é importante dizer, como o entrevistador é um servidor público temporário, qualquer agressão dessa é um crime federal, é a Polícia Federal que vai apurar. Mas é uma não minoria, compra e briga com a Polícia Federal, é o que eu aconselho. Pense bem, Mas né? nós somos da paz, a gente não quer chegar a esse ponto. E esses casos são minoria, né? São minoria. Agora, o senhor pode dar Deus. para a gente exemplos de políticas públicas que são desenvolvidas a partir dos dados levantados pelo censo? Sim, nós temos várias políticas públicas, porque o censo, ao medir todo mundo por idade, sexo, por exemplo, né, isso é bom, aqui eu estou na minha praia, que eu sou demógrafo, né, então a população em idade escolar, quantas matrículas, mesmo a creche na primeira infância, o censo vai te dar esses números com uma precisão muito grande para os municípios. Política de aposentadoria, tratamento do idoso, também é muito importante. A gente treina os recenseadores, por exemplo, porque para a política do idoso, hoje o Brasil é um país que está envelhecendo, então você tem o jovem idoso, o médio idoso e o super idoso, que é o centenário, que é gente que tem mais de 100 anos. As políticas vão ser cada vez mais refinadas e precisa do IBGE, inclusive com uma pesquisa de qualidade, para medir isso. Mas tem também renda, trabalho, enfim, uma infinidade de políticas públicas, que o IBGE é o censo do IBGE é a única estatística domiciliar de nível municipal. Nenhuma outra estatística, mesmo as do IBGE, possui um nível municipal. Então, o cidadão brasileiro que vive no município, se quer defender a política desse município, seja essa política estadual, municipal ou federal, deveria colaborar com a gente, porque nós estamos dando um instrumento para isso. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse, então, esse convite às pessoas para que elas respondam não só ao censo, mas às outras pesquisas que o IBGE tem em curso também, falasse direto com a população para isso. Pois é, população, senhora dona de casa, senhor, filhos, jovens, mesmo as crianças que são aliadas da agenda do IBGE, recebam primeiro o recenseador, né, e o censo, que é o carro-chefe do IBGE, ele ocorre só a cada 10 anos, nós não vamos importunar tanto assim, é só uma vez a cada 10 anos, dessa vez foi 12 anos, por causa da pandemia, de problemas orçamentários, mas a sociedade paga um custo muito grande por esse atraso. Receba o IBGE, o recenseador está bem treinado, isso é para o bem de você, do seu vizinho, do seu parente. Nós somos do bem e nós somos do povo brasileiro, né? O IBGE é um órgão de Estado, inegável isso, mas o censo é uma conquista da população. Pensem que vocês estão trabalhando um instrumento para vocês mesmos. E agora, o IBGE, além disso, como foi dito, a gente calcula índice de preço, vai nas mercearias. No caso, o índice de preço não é domiciliar, mas tem uma pesquisa super importante, que é mensal, que é a PNAD contínua, e às vezes fazemos outras pesquisas específicas, que é uma pesquisa de saúde, pesquisa de orçamento familiar, por exemplo, que é onde a gente pode saber a alimentação da população. Essas pesquisas são amostrais, elas não pegam todo mundo, mas são IBGE, elas têm o carimbo do IBGE, então receba o IBGE, porque muitas vezes a pessoa fala, não, IBGE é censo. Não, IBGE é censo, mas é mais do que censo. É uma série de pesquisas que contribuem para o bem-estar da população brasileira. Tá joia, nós conversamos com o presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Eduardo Rios Neto. Presidente, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço caloroso aí a todas as brasileiras e brasileiros.